Eu tô aqui com a minha irmã, Oscar de Souza, que está se formando em licenciatura em Ciências Biológicas no IFRS, o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, em Sertão, aqui pertinho de Passo Fundo, onde nós duas estamos. E eu convidei a minha irmã para participar, então, do segundo vídeo da série Psícaro Entrevista. Eu preciso pedir para que você se inscreva no meu canal, eu preciso muito de inscrições, eu preciso de um joinha para o YouTube entender que esse vídeo presta para alguma coisa. Uma honra para mim te receber, muito obrigado pela tua disponibilidade, mana. Dá um oi aí pro povo que me acompanha. Ai, eu tô amando, eu tô me sentindo muito fina entrevistada. Ai, mana, obrigada. Um oi para todo mundo. Obrigada pelo convite. Você sabe, né, que eu te admiro, te amo, me inspiro em você. E sempre que a gente conversa junto, acho que rende. Acho que a gente fala alguma coisa que presta, assim, para as pessoas, né? Passa uma palavra e tal. Passa uma mensagem, né? Passa uma mensagem. Nós vamos falar hoje sobre o teu principal assunto de pesquisa, que é a questão da diversidade sexual e de gênero nos currículos escolares. Para a gente começar essa discussão, eu quero contar uma historinha minha, real, para te largar falando aí. Eu estudava num colégio particular da Sagrada Família, né, dos irmãos, né, um colégio católico. Nos sábados, a escola fazia uma espécie de manhã de formação. Então, eram assuntos transversais que eles colocavam para os alunos. E eu lembro do irmão, o diretor, conversando comigo e depois com a minha mãe sobre a ideia que eles tiveram de tratar sobre homossexualismo, 1999, tá? Sobre homossexualismo numa manhã de formação. E o que mais me chocou dessa lembrança, porque eu esqueci, gente, tem coisa que eu preferi talvez esquecer, foi que eles perguntaram para mim se eu queria faltar nesse dia. Eles falaram que iam tratar de assuntos que poderiam me incomodar, e se eu não quisesse ir para a aula, tudo bem, não precisava ir. Não faz muito tempo, né? Eu tenho quase 40 anos, eu tinha 18, 17 anos. Eu não consigo lembrar se eu fui. Então, não quero me estender muito na minha história, mas largar para você assim. Em que pé estamos hoje, 20 anos depois, na discussão da diversidade sexual e de gênero nas escolas? Tudo mudou e agora essa discussão é garantida. Os alunos têm o seu direito garantido, né, mana? Amada, que iludida. Então, na verdade, a gente só regrediu. Esse teu relato, bicho, dá para falar muito sobre ele. E aí eu vou trazer o meu também, um pouquinho. Não era minha intenção, mas já que tu pensou nisso hoje de manhã, tu puxou o meu relato aqui também. Eu tenho duas referências de professoras no início dos anos 2000, assim. Professoras que fizeram algum movimento de tentar me ajudar a perceber o que eu passava dentro da escola, com os outros colegas e tudo mais. Mesmo sem embasamento nenhum. E eu vou citar os nomes delas porque elas merecem isso, né? Acredito que uma delas vá ver, a outra eu não tenho contato, mas eu vou lembrar sempre dela, que era a Maribel. A professora Maribel é super religiosa, católica, acredito que esteja ainda, né? Eu me lembro que ela era aquela pessoa assim que nasceu e cresceu dentro da Igreja Católica. E a professora Alexandra, que era professora de artes, e com essa eu tenho contato até hoje. A professora Maribel, eu me lembro de uma situação bastante pontual, em que ela puxou uma conversa sobre preconceito e discriminação, sem dar nomes a quem, né? Mas ela me olhava muito durante toda essa aula, me dizendo, parecia que ela estava me dizendo, é para ti, estou fazendo isso para ti, para melhorar o teu convívio aqui dentro. A professora Alexandra não tem nada de pontual, não tem nada de que ela tenha feito para intervir numa situação de preconceito e discriminação. Mas o simples fato de ela ter se aproximado de mim, me levado para o teatro, né? Era professora de artes, então era uma disciplina que eu amava e que eu me sentia inteiro ali, que eu me expressava. Ela me colocou numa peça de teatro quando eu estava na 4ª série com a 8ª série, assim. Então eu era o único da 4ª série que estava na 8ª, tinha todo um holofote em cima de mim, em cima de uma expressão
direção artística, em cima de uma coisa que não era eu ser o viadinho da escola. Então, aquilo era bem significativo para mim. Então, são as duas professoras que eu levo. Agora, como eu disse, elas não tinham embasamento nenhum. Assim como esses professores que fizeram essa discussão sobre homossexualismo em 1999 na tua escola também não tinham embasamento nenhum. E quando eu chego num curso de licenciatura em ciências biológicas, para além de estudar biologia e o quanto a biologia naturaliza preconceitos, o quanto a biologia pode desnaturalizar esses preconceitos, pode discutir isso de uma forma mais crítica, né? Eu quis entender essa questão dos currículos escolares. Como que as coisas estão nos currículos escolares e estão sendo ou não colocadas em prática, né, dentro das escolas. Eu me propus a olhar para basicamente as últimas 3 décadas, mas pega aí um período de 23 anos, né? Construção dos TCNs, 1997, até a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, em 2017, 20 anos, né? E aí até aqui, né, 2020, aí a gente conta uns 23 anos de políticas públicas, de documentos da educação que incluem ou excluem, tem toda uma disputa nos currículos escolares para se incluir ou tirar essas questões de gênero e diversidade dos currículos. Quem é que impede este acesso? Quem é que impede a discussão da diversidade sexual e de gênero na escola, sendo que este assunto, às vezes não, sendo que este assunto é responsável por pessoas estarem vivas ou mortas, em últimos casos? Bicha, então, 2 coisas vão entrar aqui. Projeto Escola Sem Partido e o termo ideologia de gênero, ou slogan ideologia de gênero, eu prefiro chamar assim, de slogan, né? E quando que começou tudo isso? A gente pensa que são coisas recentes, porque, né, tomaram a mídia ali em 2014, 2013, 2014. Mas se a gente for ver a fundo, não. Começou bem lá atrás. Principalmente esse slogan ideologia de gênero e essa retórica anti-gênero, essa ofensiva anti-gênero, né? Se a gente olhar lá para a década de 90, a primeira metade da década de 90, algumas conferências mundiais que aconteceram discutiram bastante questões de gênero, principalmente do movimento feminista. E lá naquela época, lá naquela década, a Igreja Católica já se voltou para isso e viu a necessidade de criar uma ofensiva contra essa liberalidade toda, porque já estava sendo discutido principalmente questões relativas ao aborto, né? Então, a partir dali, já começa essa retórica vinda do Vaticano, encabeçada pelo Vaticano. No decorrer da década de 90 e do início dos anos 2000, isso foi se espalhando para os neopentecostais. Então, hoje a gente vê aqui no Brasil esse discurso de ideologia de gênero muito ligado a lideranças neopentecostais. E aí vem ali em 2014 essa questão do Escola Sem Partido. Escola Sem Partido é um movimento encabeçado, começa pela internet, por um, se não me engano, procurador do estado de São Paulo, que não vou citar o nome dele, não vou mesmo citar o nome dele, não é necessário. Isso. E que se preocupou, né, com a doutrinação ideológica que estava acontecendo dentro da escola a partir do que a sua filha relatava do que a escola estava discutindo lá na disciplina de história, né, do que o professor de história estava discutindo, enfim. E aí ele começou a angariar esses outros pais e mães que estavam descontentes com essa doutrinação ideológica. Só que uma das principais bandeiras que esse movimento Escola Sem Partido levou foi o da ideologia de gênero, né? É um slogan que vem dizer que todas as teorias acumuladas até hoje, principalmente ao longo das últimas 3 décadas, né? Porque a gente pega principalmente lá desde a década de 90 para cá, assim, todas essas teorias não passam de um conjunto de ideias que formam uma ideologia dominante, uma ideologia para tornar as escolas, tornar todo o sistema de educação comunista, marxista, destruidor da família, da moral, dos bons costumes, e daí vem a pornografia, vem a zoofilia, a necrofilia, vem tudo isso, né, que a gente não entende de onde que saiu. Mas entende sim, né? Não tem loucura, a gente não pode dizer que isso é loucura. Isso é muito bem pensado, sim, isso é muito bem articulado. E não podemos deixar de falar
de uma das minhas heroínas dentro da psicologia e uma das tuas heroínas dentro do movimento LGBT, que é a Tatiana Leonço. Primeiro, eu acho importante divulgar o artigo dela sobre o termo. Um que eu usei muito, e principalmente porque ele me citou, foi a primeira citação que eu tive na vida. Dá licença que ela tem uma Foi citação da Tatiana Leonço, não precisa mais nada nessa vida, né, gente? Desculpa, né, meu amor? Que é Ideologia de Gênero, estratégia argumentativa que forja a cientificidade para o fundamentalismo religioso. É claro que esse artigo vai estar aqui na descrição, tá? Nesse artigo, a Tatiana traz vários autores e ela cita, ela tem uma coragem que eu não teria, né? Que é de citar esses autores teóricos da ideologia de gênero, né? E os seus livros publicados, os seus livros, eles não têm um artigo num periódico científico decente, né? Eles têm os seus livros publicados por aí. E a Tatiana faz uma lista muito boa aqui e cita eles, inclusive. Corajosa, eu não teria estômago para isso. Olha, eu acho que vale a pena a gente continuar da Tatiana aqui, porque ela é uma representante dessa luta, uma das mais importantes representantes dessa luta, e uma das pessoas que vem sofrendo muito com os ataques desses grupos organizados. Toda essa história de difamação que a Tatiana tem sofrido pelo Gabinete do Ódio já faz mais de 10 anos, né, bicha? Tá aqui, ó. Tá, gente? Tá aqui nesse livro. Começou em 2009, eu 2009. acho. Se não me engano, essa perseguição a dela. Tatiana deu uma palestra sobre sexualidade na infância, coisa que qualquer estudante de psicologia aprende no primeiro semestre nas aulas de psicanálise. Ela estava dando uma palestra sobre a descoberta da sexualidade, etc e tal. O vídeo dela foi completamente manipulado e ela foi atacada, perseguida, difamada por esse grupo de pessoas que colocavam ela como a grande bruxa, né? Responsável pela deturpação dos valores doriânicos e bolsonáricos, enfim. Esse livro aqui, gente, Contra a Má Fé, conta a história da Tatiana e conta a história de, para mim, uma das mulheres mais fortes e importantes do mundo, da minha vida, né, do movimento social para esse país inteiro. Aqui tem uma experiência de vida que você precisa saber o que aconteceu aqui, porque quem começou isso aqui está hoje na cadeira de presidente do teu país. Eu fui num evento da URGS há um tempo atrás e uma fala do Fernando Seffner me chamou a atenção, que foi que ele dizia que lá na década de 90, quando a Guacira Lopes Louro, ele começaram a pesquisar gênero e sexualidade, as pessoas falam hoje para eles: mas imagina por tudo que vocês passaram, né? Lá na década de 90, pesquisar gênero e sexualidade, vocês devem ter sido perseguidos e tudo mais. E ele fala: não, foi a melhor época para pesquisar isso. Ninguém estava ligando, ninguém estava nem aí. O que aqueles loucos querem estudando aquilo, sabe? Ninguém estava se importando. Então estava ótimo. É mais ou menos nesse contexto que os parâmetros curriculares nacionais são produzidos. Os parâmetros curriculares nacionais, eles tinham esse caráter de respeitar a pluralidade de um país com dimensões continentais. Então, ele dava uma flexibilidade para cada sistema de ensino, para cada escola, né, montar o seu currículo de acordo com aquela base comum, sim, mas adaptar coisas que fossem inerentes ali àquele entorno, àquela realidade da comunidade escolar. Enfim. Quando eu vou pesquisar os parâmetros curriculares nacionais, eu escolho 3 volumes. Vou mostrar aqui os que eu tenho físicos, né? Apresentação dos temas transversais. Temas transversais são todos aqueles que são importantes, né, dentro da sociedade, principalmente ali naquele contexto da época, e que podem ser discutidos de forma transversal em todas as disciplinas, né? O tema transversal de maior interesse para minha pesquisa foi pluralidade cultural e orientação sexual. Não confunda com um tipo de sexualidade ou outro, essa orientação sexual, não. Sim. Aqui o termo significa educação sexual. Mas na época. E ciências naturais. Ciências naturais tanto para o ensino médio, quanto para o ensino fundamental, quanto para o ensino médio.
Então vai ter coisas extremamente progressistas, né, para a época que a gente olha aquilo ali sendo escrito. Conceitos de gênero muito alinhados com o que a gente fala hoje em dia, né, de sexualidade muito alinhados com o que a gente fala hoje em dia. A gente monta uma briga para que esses termos estejam nos documentos de educação e eles estão há 2 décadas. E o que isso mudou? É importantíssimo que eles estejam lá. A gente tem que montar a briga para que eles estejam lá. Tem. Mas depois que é aprovado e que eles estão, o que a gente continua fazendo? Cadê a formação continuada dos professores para trabalhar com isso? A gente vai ver várias tensões com esses documentos, principalmente nessa década que a gente está agora, né? No início dessa década. Quando se começa a construir os planos de educação. Esses planos são os planos, o nacional, todos os estaduais e todos os municipais de educação. Mas o que são esses planos? O que são esses documentos? São documentos que traçam metas para os próximos 10 anos, a partir da publicação deles. Então, metas para a educação básica e para a educação superior também. Na aprovação desses planos, aqui em Passo Fundo foi uma cidade que teve um embate muito grande com relação ao termo gênero, né? Você esteve lá, né? Você viu cenas grotescas de supostos defensores da infância, né? Eu vi cenas grotescas, a agressão física, ela só não aconteceu porque seguraram, teria sido contra mim e o meu namorado, né? Seguraram o indivíduo. Mas isso já foi em 2018, porque o Plano Municipal de Educação de Passo Fundo foi questionado de novo em 2018 por um projeto que queria excluir o termo gênero, né? Porque a gente conseguiu fazer com que ele fosse aprovado com o termo gênero lá em 2015. Então eu fui olhar o Plano Estadual de Educação do Rio Grande do Sul, o projeto era muito igual, assim, pouquíssima coisa adaptada para a realidade do Estado, muito igual ao Plano Nacional de Educação. Como que esse plano estadual, como que ele foi aprovado, né? Do projeto até a lei aprovada, o que mudou? Os termos de interesse assim, que eu pesquisei, que são gênero, sexualidade, orientação sexual, diversidade sexual, em um número muito reduzido, mas eles ainda estão lá nas estratégias. Mas a gente tinha antes um total de 19 menções nas estratégias, no projeto, e no final a gente só tem 3 menções. 3 menções a esses termos, né? E aí eles foram excluídos de estratégias do tipo estratégias que previam formação docente, né, formação continuada, parcerias com universidades para essa discussão ocorrer na educação básica, ou para fortalecer essa discussão nos cursos de licenciatura, né, na formação de professores. Uma questão muito importante quando a gente discute educação dentro do movimento LGBT, né, que é a questão da evasão escolar ou da expulsão. Muitos autores da educação já estão tratando como expulsão, porque evasão fica sempre a responsabilidade jogada para o estudante, né? Sim. Ele escolheu parar de estudar. E não a escola se tornou um ambiente tão insuportável que ele foi expulso daquela situação toda, né? Ele não conseguiu mais transitar lá dentro. Muito ruim porque a gente não tem esses dados. A gente não tem esses dados para dizer, tanto por cento de evasão escolar entre pessoas trans, mulheres trans. Não, a gente não tem esses dados, é muito difícil de ter eles. Então a gente precisa sim ter um plano nacional de educação, estadual ou municipal, que paute isso lá, que diga que sim, quando a gente olha para a distorção e idade séria, a gente tem que pensar na comunidade LGBT, porque a gente tem que olhar se essa comunidade está evadindo, é óbvio que está, se essa comunidade está evadindo, e bolar estratégias de tornar, primeiramente, o ambiente escolar minimamente transitável para essas pessoas, né, para que elas permaneçam lá dentro. Então, por mais que se exclua todo e qualquer termo relacionado a gênero e sexualidade dos planos, isso não configura proibição legal. Não existe uma proibição legal para que esses assuntos sejam discutidos. Se tentou, sim, uma proibição legal através dos projetos ligados à Escola Sem Partido. Olha só que loucura, os nomes desses projetos ligados à Escola Sem Partido, que tem mais ou menos todos a mesma base de calar o professor. Isso. Alguns nomes, assim, que saíram por aí. Escola Livre, Escola Sem Partido, que é o mais básico, né? Infância Sem Pornografia. Nossa. Liberdade de Consciência e
assédio ideológico, contra o assédio ideológico. Então, são nomes que são ótimos. Escola livre, quem não quer escola livre? Uma escola sem partido, uma escola livre de partidos políticos. Quem não quer uma escola livre de partidos políticos? Uma escola com liberdade de pensamento, né? Que não seja dominado por um único partido político. É o que todo mundo quer. É o que o nome sugere que aconteceria, né? É uma estratégia de marketing maravilhosa. Exatamente. Uma infância sem pornografia. Quem não quer uma infância sem pornografia, né? Liberdade de consciência, todo mundo quer ter. Daí eu tenho aqui um número. Esse número é de um artigo da Fernanda Pereira de Moura. Esse artigo está aqui nesse livro, depois vai estar na descrição, tá? Educação Democrática, Antídoto à Escola Sem Partido. E Escola Sem Partido esfinge que ameaça a educação e a sociedade brasileira. E é nesse aqui que tem esse artigo da Fernanda Pereira de Moura, que traz um compilado de quantos projetos teve Brasil afora. Esse compilado dela é até 2017. Foram 158 projetos no Brasil até o final de 2017. 146 foram desses, né? 146 foram em câmaras municipais e assembleias legislativas, né, dos estados, e 12 foram no Legislativo Federal, Congresso Nacional e Senado. Você pensa que nenhum foi aprovado? Foi sim. Teve 2 aprovados em São Paulo, 2 aprovados no Rio Grande do Norte, 1 aprovado no Rio de Janeiro, 2 aprovados no Pernambuco, 5 no Paraná, 4 na Paraíba, 2 em Minas Gerais, 1 em Goiás, 1 no Espírito Santo e 1 no Ceará. E isso até 2017. Mas em 2018 também tivemos 1 aprovado aqui no Rio Grande do Sul, na Câmara Municipal de São Lourenço do Sul. Esse foi aprovado nesse sentido de escola sem partido. Mas aí eu tenho que citar Passo Fundo também, porque em 2018 a Câmara aqui conseguiu aprovar aquele projeto para alterar o Plano Municipal de Educação. No primeiro momento eles queriam tirar o termo gênero, né? Depois de bastante resistência e de ocupação da Câmara de Vereadores, eles propuseram alterar em toda a parte do Plano Municipal de Educação de Passo Fundo, que tem escrito gênero, depois tem escrito agora masculino e feminino. Ridículo, gente. Isso é dinheiro porque tem que identificar público. De quem. Isso é dinheiro público. Fazer escada mesmo para crescer politicamente. Porque esses vereadores que fizeram esse projeto, eles estavam no primeiro mandato deles como vereadores em Passo Fundo. Sim, e eles viram ali um tema que eles podiam lotar a Câmara de Vereadores para discutir um projeto escrito por eles. Perfeito. E eles podiam ser chamados por rádios da cidade para discutir aquele projeto que eles fizeram, sabe? Um projeto que era para defender quem? A família, as crianças, defender as crianças da pornografia. No Rio Grande do Sul, foram 10 projetos desses até 2017, e aí as aprovações, né? Tem essa de São Leopoldo e esse de Passo Fundo, que apesar de ser muito pouco significativa essa alteração que eles fizeram ali no Plano Municipal, foi uma vitória simbólica para eles. Quem eles levaram para dentro da Câmara de Vereadores, enrolados em bandeira do Brasil, e gritando contra os comunistas e tudo mais, saiu de lá achando que aqui em Passo Fundo está proibido falar de gênero e sexualidade na escola. Acho que isso é bem importante. Porque esse povo saiu de lá pensando. Deixa bem claro isso, né? Esses projetos que impedem a discussão de gênero são estratégias de escada política, mas não tem efeito de proibição. Você que está na escola não está proibido. Você não está proibida nem que na sua cidade tenha algum projeto, um projeto que tenha escrito coisas assim, ó. O que verdadeiramente está acontecendo é que o conceito de gênero está sendo utilizado para promover uma revolução cultural, sexual, de orientação neomarxista, com o objetivo de extinguir da textura social a instituição familiar.
Então, olha, parece lindo, né? Parece Ah, lindo, eles estudaram para eu escrever não isso sei aqui. para, eu entendo que parece lindo para uma massa de pessoas violentas, mas que nojo. Sim, por que que eu digo que não está proibido? Porque, por que que uma Câmara Municipal aprovou isso? Porque a Câmara Municipal vai ter as suas comissões lá que vão julgar a constitucionalidade de cada projeto que foi proposto ali. Se essa comissão julgou que o projeto não é inconstitucional, ele vai ser aprovado mesmo que ele seja inconstitucional. Então, ele foi aprovado lá na esfera do município. Mas se um dia alguém quiser brigar contigo pela tua prática docente, se respaldando nesse projeto, você vai lá na Constituição Federal, que é máxima, você vai lá na LDB, que diz que está assegurado o direito de cátedra. O que que é o direito de cátedra? É Isso. a liberdade, assegurada a liberdade de ensinar, de pesquisar, de divulgar o conhecimento científico. Eu acho que o mais importante é a gente saber que a gente tem respaldo legal sim, e que a gritaria vai ser muito grande dizendo que não, que a gente está proibido de fazer algo, mas que não, que a gente tem. O Plano Nacional de Educação, ele deixa em uma das metas a criação de um currículo, de um novo currículo nacional comum. Ele traz essa ideia de uma base nacional comum curricular e que ela também traga alguma flexibilidade. E aí, nos anos seguintes da aprovação do Plano Nacional de Educação, se começa a construção dessa base nacional comum curricular que vai ser aprovada lá em 2017. O que atravessa a construção dessa base nacional comum curricular? As mesmas tensões que a gente viu na construção dos planos de educação do país todo, né? Essas tensões com esses movimentos, e mais uma coisa que é a tentativa de fazer um caráter mercadológico da educação. Então, a gente tem nesse período da construção da BNCC uma nova lei do ensino médio, né? E essa nova lei do ensino médio atende de cara interesses mercadológicos, interesses do capital nacional e internacional na educação, que é formar mão de obra barata, Mão de basicamente obra assim, barata ninguém e votante, né? barata e votante, porque daí se exclui o quê? Tudo que a gente tenta desconstruir ao longo de tantos anos de novas teorias pedagógicas e de novas concepções pedagógicas, que é essa ideia de educação como algo que vem de cima. Então, claro, é muito fácil querer coibir a prática docente, né? Porque na ideia deles, o professor é essa pessoa que vem e joga traz o conhecimento de cima. Ele vomita o conhecimento em cima do aluno. O aluno tem que copiar do quadro e absorver aquilo e testar aquilo depois em uma prova, né? Que também já vem como uma construção de uma justificativa para lá na frente privatizar a educação. E daí, não, a educação pública não está dando certo, ó, esse teste aqui, que metodologicamente é falho, né? Esse teste aqui está nos dizendo que a educação não está dando certo. Sim, o que os parâmetros curriculares nacionais trazem, que a gente deveria ter conseguido manter até aqui, ter colocado de novo na BNCC, é que a educação sexual ela tem que ser feita assim a partir dos 6 anos de idade. Eles traziam lá a partir dos 6 anos de idade, que era a idade que entrava ali na educação básica, né? A partir dos 6 anos de idade, e ela vai se desenvolvendo de uma forma progressiva. Então, essa acusação toda de sexualização infantil, ela não existe, muito pelo contrário. A educação sexual, ela garante que a criança se desenvolva sexualmente no tempo certo. E Exatamente. também tem um auxílio enorme para detectar situações de abuso. Porque se uma Exatamente. criança está sendo abusada em casa, com certeza em casa ela não fala sobre isso. Ninguém fala sobre isso dentro da casa dela. É muito um discurso que a gente sempre ouve cada vez mais com esse novo Ministério da Educação, né? Disciplinas da área de humanas são desnecessárias, né? O que a criança tem que aprender na escola? Palavras do presidente: a escrever e a fazer conta. É isso que a criança tem que aprender na escola. Pensando na reforma do ensino médio, ela vai lá para aprender a escrever, fazer conta e aprender uma profissão. É essa BNCC que a gente tem, uma proposta de base nacional comum para todo o território, que possibilita muito pouca flexibilização, apesar de o texto dela dizer, em alguns momentos, que ela é multicultural, que ela respeita as diferentes culturas. Os principais teóricos aí que estão estudando a BNCC e que criticaram todo o processo de construção da BNCC estão dizendo que não, ela é extremamente engessada, né? Para um país nas dimensões que a gente tem, ela é extremamente engessada. Isso, com certeza. Então,
É óbvio que uma BNCC nesse caráter não traz nenhuma menção a esses termos, né? Gênero e sexualidade. Então, é esse documento de educação que a gente tem hoje. Porém, ela não invalida os parâmetros nacionais curriculares. Ela não invalida isso daqui, né? Esses livrinhos bonitinhos aqui, que tem todos no site do Ministério da Educação, por enquanto, né? Esperamos que eles continuem lá. O que dá para fazer, bicha? Pensa comigo. Você agora vai estar formada, você tem uma estrada no movimento social e tem uma pesquisa de 23 anos de aplicação dessas questões nas escolas. Neste momento, beirando aí uma ditadura, se é que já não estamos num pensamento ditatorial, o que dá para fazer nesse momento? Isso, a primeira coisa é não recuar, tá? Porque quando a gente fala em todos esses movimentos, escola sem partido, e esse slogan ideologia de gênero, e toda essa tentativa de coibir a prática docente, são tantas as tentativas de, por força de lei, nos calar, né? Tentativas inconstitucionais, inclusive, que criam todo um clima de policiamento da prática docente. E por mais que tu saiba que tu está respaldado pela Constituição para transversalizar esse tipo de tema dentro de sala de aula, fica o medo de que tu sofra um processo que, ok, tu pode ganhar, pode, mas tu sofre um processo de um pai e de uma mãe, tu sofre a retaliação da direção da escola. Isso é uma incomodação muito grande, isso é um dano moral muito grande, muitas vezes. A gente tem visto situações de agressão mesmo, não recuar, porque assim, quem não tem base para lidar com esse tipo de tema, para levar esse tipo, para estudar e para levar esse tipo de tema para dentro de sala de aula, não vai fazer, já não fazia antes, agora com esse clima de coibição, não vai fazer mesmo. Então, vai sobrar para quem? Vai sobrar para os alunos do Ícaro, da psicologia, que foram sensibilizados, ou que têm uma vivência pessoal, vai sobrar para o Oscar, que tem uma vivência pessoal, que entende a importância de levar esse tipo de tema para dentro de sala de aula. É a gente que vai fazer. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar só nas nossas costas. Então, a gente tem que bolar estratégias de fazer formação continuada, sim. O que fazer? O que o Plural fez durante o período em que o Plural esteve mais organizado, de fazer oficinas de formação com escolas. Além de amigas e irmãs, nós fomos, na verdade, gente, o Oscar, o Ronaldo, o Arthur, a Ingra, foram meus professores de movimento social, né? Foi com eles que eu conheci o movimento social e foi junto com essa galera que a gente montou o Plural aqui em Passo Fundo. E uma das coisas que a gente mais fazia no Plural, nos nossos horários fora das reuniões, das manifestações, era cursos de formação. O que a gente mais fazia era em escolas, lembra, Oscar? E era muito emocionante, porque quando você encontrava parcerias que tinham aquele sentimento de que algo estava errado, mas não tinham como colocar em prática, porque não sabiam por onde começar, eram momentos muito emocionantes. Professoras chorando, né, na nossa frente, dizendo, olha, eu acabei de me tocar que eu tenho violentado meus alunos desde que eu comecei a dar aula, e essa meia hora de esclarecimento que vocês trouxeram aqui já me fez mudar completamente a minha cabeça. Mas isso diz muito sobre todo esse contexto de negacionismo que a gente está vivendo. E aí é que eu acho que as ciências biológicas têm que se envolver. Porque a gente está num momento em que um projeto Escola Sem Partido, ele não vai me impedir só de falar sobre gênero e sexualidade dentro de sala de aula. Ele pode me impedir também de falar sobre teoria da evolução. Ele pode querer me obrigar a falar de criacionismo dentro de sala de aula. Então, as ciências biológicas têm que se envolver. A geografia tem que se envolver, porque está se falando em terraplanismo. Está se falando que a Terra é plana. E essa ferramenta que tu está usando aqui é muito importante. Tu tá com um canal de divulgação científica, né? Esse teu canal tu está usando para divulgação científica. E por onde que o negacionismo está sendo difundido? Principalmente pelo YouTube, por vídeos do YouTube. Canal.
por vídeos de YouTube que não citam referência bibliográfica nenhuma, ou quase nenhuma, ou então citam uma referência bibliográfica, um livro lá que foi escrito, que qualquer um escreve um livro e tem dinheiro para ir lá e mandar publicar e publica, né? Perfeito. Mas sem referência verificável nenhuma, né? Perfeito. Eu já te admiro por todas as razões que você sabe, mas assim... Ai, para! Sério, o teu trabalho, a tua pesquisa e o que você vai continuar fazendo daqui para frente é como água, é como ar, né? É fundamental. Muito obrigado pela disponibilidade, muito obrigado pelo teu trabalho na vida, tá? Tu tem uma importância gigantesca, não só na minha vida, na vida de muita gente. E daqui para frente, cada vez mais. Eu vou morrer acreditando no poder da educação, no poder de transformação social da educação. E é lindo ver a tua história, é lindo ver o quanto tu se dedica e é uma honra ter a tua parceria, a tua amizade aqui comigo. Obrigado, obrigado, obrigado. Ai, vamos crescer juntas. Tu falou no início do vídeo que a gente foi teus professores no movimento, mas eu quero corrigir, viu? A gente começou junto, a gente aprendeu junto, a gente cresceu junto. Nós somos as nossas próprias professoras. Tá. Foi lindo. O que eu fiz do teu lado e do lado de toda essa galera que a gente já citou, foi, eu acho que a coisa mais linda que eu já fiz na minha vida. Ai, bicha. E quero poder fazer coisas mais lindas ainda, e eu acho que é isso aí. Toma. Ai, que bonito. Concordo contigo. Você aí que segue o Oscar, aproveita para dar um joinha aqui, se inscrever no meu canal, que eu vou roubar seguidor dela, que eu não sou burra. Por favor, se inscreve. A bicha, ela tá fazendo o quê? Ela tá educando, ela tá instruindo, ela podia tá roubando, ela podia tá matando. Pra você é tudo de graça, a única coisa que eu te peço é um joinha. Bicha, deixa uma mensagem aí para esse povo, uma mensagem final. Olha, gente, é super clichê a forma como eu vou começar a minha mensagem. Mas é uma frase que diz tudo. Educação é a base de tudo. É super clichê, né? Mas é. E eu acho que isso é uma coisa que é um princípio que a gente carrega desde o movimento social, desde o plural, né? Esse foco muito grande em atuar na educação. Porque a gente veio de dentro da escola, a gente sabe que a gente passou lá dentro, a gente sabe o quanto as nossas vidas teriam sido transformadas e as vidas de quem está ao nosso redor também, né? Das pessoas que nos agrediram também, teriam sido transformadas se tivesse esse tipo de discussão dentro da escola. E digo mais, ter esses termos que a gente tanto discute nos documentos de educação não nos garante cidadania. A gente precisa lutar para que esses termos saiam de lá e que eles cheguem no chão da escola. A gente precisa enfrentar essas brigas com o negacionismo e a gente precisa valorizar os profissionais da educação. Porque sem valorizar os profissionais da educação, a gente não pode esperar que eles se sintam motivados para procurar minimamente uma transformação da realidade que eles estão ali para transformar. A gente está falando de profissionais que não foram sequer inclusos na construção da Base Nacional Comum Curricular. Que ridículo, que palhaçada. Tá? Então, assim, valorizar com salário sim, valorizar com formação continuada, né? Valorizar com respeito, gente, com respeito. Meu amor, do coração, muito obrigado. Gente, deixa um joinha, se inscreve no canal e volta aqui semana que vem, que provavelmente tem alguma coisa tão boa quanto. Um beijo!